Função exponencial, interpretação de problemas, atividade 3. Temos aqui um problema, né, que já falamos sobre ele em sala de aula, que trata de uma introdução à função exponencial, que diz o seguinte: no dia 1º de janeiro, 2 amigos criaram uma comunidade no Orkut. No dia seguinte, cada um dos fundadores convidou 3 novos amigos para se integrarem à comunidade. No dia 3 de janeiro, cada novo integrante convidou 3 novos amigos para se juntarem à comunidade e assim por diante até o final do mês. Admita que todos os convidados aceitaram a proposta de se integrar à comunidade e que ninguém receba o convite de mais de uma pessoa. Veja, no dia 1º de janeiro, 2 amigos criaram uma comunidade no Orkut. 2 amigos. No segundo dia, no dia seguinte, cada um deles convidou 3 novos amigos. Um amigo convidou 3 e o outro convidou 3. Então, no segundo dia, entraram 6 pessoas. Né? No dia 3 de janeiro, cada desses 6, cada um convidou 3. Né? E aí, isso vai acontecendo sucessivamente, né? Até durante o mês todo. Ele fala aqui: admita que todos os convidados aceitaram a proposta de integrar a comunidade e que ninguém receba o convite de mais de uma pessoa. Quantos membros ingressaram na comunidade no dia 4 de janeiro e no dia 5? Qual é o total de membros no dia 5 de janeiro? Veja bem, mais importante do que os números, né, das contas que você pode fazer, multiplicando com calculadora, é você interpretar, entender o que está acontecendo. A finalidade desse problema é esse, tá? A cada dia, o participante que entra convida 3 novos participantes, partindo do princípio que todos aceitem o convite. O número de dias vamos chamar de X na primeira tabela e o número de participantes de Y. Repara que no primeiro dia, os 2 participantes criaram a comunidade. No segundo dia, cada participante desse convidou 3. 2 vezes 3, 6. No terceiro dia, cada um dos 6 que entraram convidaram 3. 6 vezes 3, 18, e assim sucessivamente, né? Então, o que a gente pode reparar aqui? Que ela triplica, essa sociedade, ela triplica, essa comunidade triplica a cada dia. No primeiro dia, 2. No segundo, 2 vezes 3, 6. No terceiro, 6 vezes 3, 18. No quarto, 18 vezes 3, 54, e assim sucessivamente. Repare na observação ao lado que o número de dias aumenta e o número de participantes também aumenta. Botei uma setinha aqui, né, do lado esquerdo, dias. Os dias vão aumentando, né? Vir aqui até o 7º dia, aumentam os dias. E consequentemente, né, acontece o quê? Quando os dias vão se passando, vão aumentando a quantidade de dias em que existe essa comunidade, vai aumentando também a quantidade de participantes. Quando existe essa relação, podemos chamar a função de crescente, tá? Aí está escrito aqui do lado: número de dias aumenta e o número de participantes também aumentam. A função é crescente. Aqui, só para justificar o que nós falamos antes, né? Dá para você verificar aqui, nessa tabela, a cada dia multiplicamos por 3, porque cada participante que entra convida 3 pessoas que aceitam o convite para participar do grupo. Repare, o dia 1º, os 2 que entraram convidaram 3 pessoas, 6 pessoas no outro dia. No segundo dia, 6 que entraram convidaram 3 pessoas. Cada uma das 6 convidando 3, fica 6 mais... A primeira convidou 6, a segunda 6 e a terceira 6. Ou seja, 6 mais 6, 12, mais 6, 18. 6 vezes 3, 18. Essas 18, cada uma convidou 3. 18 vezes 3, 54. E aí temos as contas, né? Multiplicamos sempre por 3 a quantidade de pessoas que entram no dia posterior, né? Um dia depois, sempre multiplicamos por 3 e podemos verificar com isso a quantidade de membros que vai entrando a cada dia. Agora aqui seria o que? É chamada lei da função, tá? Participante eu posso chamar de f de x ou y, mas vamos chamar de f de x aqui. É a mesma coisa, f de x e y. Participantes f de x, como a setinha mostra, que é o número de x é a quantidade de dias, tá? A cada dia o número de participantes.
Número inicial, 0, porque é o início, tá? Quantos? O número inicial é 0, vezes, você tem o quê? Que triplica a cada dia, tá? O número inicial é 0, que é o início, seria quando criaram a comunidade. Vezes 3 elevado a x. 3 vai triplicando e x vai ser o número de dias. De acordo com cada dia, você vai ter um cálculo para isso. Então, a lei da função eu posso chamar de f de x igual f de 0, que é o primeiro dia. Não tinham dois amigos que criaram a comunidade? Então, 2 é o primeiro dia, vezes 3 elevado a x. Essa função, ela serve para que eu saiba quantas pessoas entraram no 10º dia, no 15º dia, sem ter que ficar multiplicando por 3 a vida toda. Se eu quisesse saber no 9º dia, seria 2 vezes 3 elevado a 9. E aí você saberia tranquilamente. 2 vezes 3 elevado a 9, não sei quanto é de cabeça aqui. Você faz a conta ou pega a calculadora e você vai descobrir quanto é que dá. E aí você teria diretamente o número de pessoas que entraram no 9º dia, sem ter que fazer o primeiro, o segundo, o terceiro e ficar multiplicando por 3, como vimos nas tabelas anteriores. Triplica 3 elevado a x. Participantes f de x, número inicial, né, que é o f de 0, seriam os 2 participantes. Se fossem 4 pessoas convidadas a cada dia, seria 4 elevado a x. 5 pessoas convidadas, 5 elevado a x. 8 pessoas convidadas, 8 elevado a x. Se dobrasse, seria 2 elevado a x. Como triplica, 3 elevado a x. Esse 3 é a base. Essa base, sempre que for maior que 1, também nos diz que a função é crescente. Agora aqui nós aplicamos os valores, né? No primeiro, já sabemos que a lei da função é f de x igual aos 2 participantes, os 2 criadores da comunidade, vezes 3 elevado a x, porque cada um vai convidar 3 pessoas, né? Cada novo integrante convida 3 pessoas. Então, essa equação f de x igual a 2 vezes 3 elevado a x, ela serve para descobrir em qualquer dia o número pelo qual existia essa comunidade, sendo mantida essa regra, em qualquer dia, o número de pessoas que entram. No 11º dia, 2 vezes 3 elevado a 11. No 15º dia, 2 vezes 3 elevado a 15. E assim sucessivamente. Só para confirmar aqui, ó, você vê que no primeiro dia, você tinha o quê? F de 0, né? Primeiro dia, vamos lá, no início. Aí no lugar do x ali eu coloquei 0. 2 vezes 3 elevado a 0. 3 elevado a 0 não dá 1. Todo número elevado a 0 dá 1, né? Então ficou 2 vezes. O resultado de 3 elevado a 0 é 1. 2 vezes 1, 2. No primeiro dia, os 2 participantes. No outro dia, que seria o primeiro dia completo, né? Eu tenho o quê? 2 vezes. No lugar do x eu coloco 1. 3 elevado a 1, que dá 3. No segundo dia, 6, porque cada um dos 2 convidou 3. 2 vezes 3, 6. No outro dia, seria o segundo dia completo, 2 vezes 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 não dá 9? 2 vezes 9, 18. Os 6 que entraram, cada um convidou 3 pessoas. E no terceiro dia completo, né? No lugar do x ali, repara, 2 vezes 3 elevado a 3. Está dando para ver na última linha? 2 vezes 3 elevado a 3. No lugar do x, que está em cima do 3, eu coloquei o 3. Então ficou 2 vezes 3 elevado a 3. É 3 vezes 3 vezes 3. Que dá 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 2 vezes 27, 54. Então foi o que eu já falei antes, né? Essa equação f de x igual a 2 vezes 3 elevado a x, ela serve para qualquer dia, sem ter que ficar fazendo 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18, vezes 3, 54. No 20º dia, é 2 vezes 3 elevado a 20. Professor, como é que eu faço 3 elevado a 20? Qualquer calculadora científica faz isso para você. Os celulares hoje fazem esse tipo de cálculo também. Se tiver uma calculadora científica, você vai lá em y elevado a x e você bota 3 elevado a 20 que você encontra a resposta, tá? Aqui é um exemplo, né? Um exemplo desse gráfico que é uma função crescente.
como eu já tinha botado lá no início, vê aqui, ó, o número de dias aumenta na linha horizontal X, repara aqui, está aumentando, e o número de participantes aumenta também. Aqui nessa seta vertical, a setinha está para cima. Então, quando o número de dias aumenta e o número de participantes aumenta, numa relação, quando o que representa em X aumenta e o que representa em Y aumenta, número de dias aumentou, número de participantes aumentou, função crescente. Se fosse o contrário, o número de dias aumentasse, o número de participantes diminuísse, seria certamente uma função decrescente.